a primeira manifestação da glória de Deus em Jesus de Nazaré. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 2, Jesus principiou seus milagres em uma festa de casamento, onde ele transformou água em vinho. Vamos ler essa passagem, Evangelho de João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tenho vinho, não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a hora, a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra. E encheram-na até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhes: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é servido. Mas tu guardaste agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. De acordo com o próprio Evangelho de João, ele diz no final do livro que Jesus fez tantos milagres e sinais que, se fossem registrá-los, nem todos os livros do mundo seriam capazes de comportá-los. Apesar de ter sido uma hipérbole, um exagero, mas representa sim de fato que Jesus ele fez sinais inimagináveis que nós não tivemos acesso, porque não foram registrados. Mas voltando para cá, Jesus transforma a água em vinho. No texto original grego, que foi escrito o Novo Testamento, em especial o grego clássico, o grego koiné, que era o grego comum da época, o grego onde eram feitas as transações comerciais, etc. Neste grego, a passagem está escrita da seguinte forma: Quando todos estavam embriagados, era servido o vinho inferior. Aquele vinho que Jesus transformou não era um vinho, não era o mosto, não era o sumo da uva, porque dentro do contexto judaico existem 3 palavras para bebidas, no caso vinho. A primeira é yain, que é o vinho fermentado, onde contém o álcool. A segunda é tirosh, que é o sumo da uva ou o mosto, onde esse sumo não passou pelo processo de fermentação. E a outra palavra é shekar, que significa bebida forte, literalmente que tem álcool praticamente puro e com poucas misturas. São essas 3 palavras usadas no contexto hebraico, na língua hebraica, para vinho. Yain, a bebida fermentada que contém o álcool. Tirosh, o sumo da uva. E shekar, a bebida propriamente forte. Dentro desse contexto, apesar de ter sido escrito em grego, mas a cultura era judaica. Jesus viveu a cultura judaica. Então, tal que o seu nome não era Jesus, que é um nome latino, de uma ramificação grega, mas é um nome hebraico, Yeshua. Jesus e seus discípulos eram do contexto judaico. Eles participavam da ritualística judaica, viviam uma cultura judaica no seu cotidiano. E o vinho era algo comum dentro do judaísmo, principalmente na época de Jesus.
Esse costume das bodas de Caná da Galileia é um costume muito antigo, desde o Antigo Testamento. Uma festa de casamento, dentro da cultura judaica, ela duravam 7 dias, regado a muita comida e a muita bebida, em especial vinho e bebida forte. Mas eu quero trazer algo aqui de interessante. O simbolismo do vinho, não somente dentro da cultura judaica, mas em outras culturas, como a cultura egípcia, a cultura indiana antiga e a cultura grega. Dentro do Egito antigo, o vinho era uma bebida que tinha relação com a divindade. Era considerado o néctar dos deuses, isso dentro do Egito antigo, onde Osíris era o deus da agricultura e que ensinou aos homens a fazerem o vinho. Tinha uma relação com a conexão com a divindade. Isso, o vinho no Egito antigo. Apesar de, no Egito, a cerveja já era feita, já era bebida, a bebida forte também, mas o vinho também era predominante. E era simbolizado como uma conexão com os deuses. E simbolizava também alegria e outras coisas. Dentro da cultura indiana antiga, a palavra para vinho no sânscrito, que é o idioma em que foi escrito os Vedas, que é a escritura sagrada do mundo antigo do hinduísmo, a palavra para vinho é vena, em que deste vena era tirado um néctar, um líquido, que dentro este líquido ele era passado por um processo de fermentação e que era chamado de soma, onde este soma ele era considerado para os hindus antigos, para na Índia antiga, como o néctar dos deuses, como uma representação do deus Soma, onde, além dele trazer esse simbolismo, ele também era considerado uma porção mágica e também que trazia imortalidade para quem o consumia. A palavra para vinho também, na cultura grega, significa oinos. E oinos, dentro desse contexto, é atribuída a vinho embriagante. Apesar de algumas vezes e raríssimas vezes, o vinho com a palavra oinos, às vezes também, que era o sumo da uva, era relatado. Mas, no geral, oinos aqui, quando é relatado no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nos evangelhos, era o vinho embriagante. Era o iain. Uma curiosidade, que o vinho judaico, dentro da cultura judaica, o próprio povo de Israel, ele é considerado como o bom vinho. O vinho que traz a alegria para Deus, entre aspas, e para as nações. Este bom vinho, dentro da mística judaica, que era o vinho embriagante, que era usado nas celebrações, em especial nas festas de casamento, até mesmo nos dias de hoje, ele é usado em uma forma de alegria, de celebrar, de se confraternizar, não de fazer baderna. Ele tinha essa conexão mística de alegrar o coração do homem, de expandir a consciência do homem, dava uma certa alteração da consciência, não para o mal, mas para o bem, para que ele pudesse ficar perceptível com relação à presença divina, com relação à providência divina. Não é de se estranhar que a mesma raiz da palavra vinho, que é iaim, é a mesma raiz da palavra olho, que em hebraico é aim. A raiz é a mesma para ambas as palavras, tanto para vinho e aim, tanto para olho, aim. E o olho aqui, de acordo com a cultura bíblica, de acordo com o que Jesus também falou, ele simboliza as janelas da alma. Não é somente o olho físico, onde nós podemos contemplar
as coisas, ver as coisas materiais, mas também o olho espiritual que faz com que nós enxerguemos a providência divina, enxerguemos a ação do Criador no universo. O número 6, em hebraico, ele tem um simbolismo muito interessante. Por que eu estou falando 6 aqui nessa hora, já que eu estava falando sobre olho e vinho ao mesmo tempo? É porque os 3 também têm algo em comum. Porque dentro da festa de casamento, haviam lá, quando acabou-se o vinho, de acordo com o texto do Evangelho de João, capítulo 2, 6 talhas. 6 talhas gigantescas, grandes, que de acordo com alguns especialistas não eram jarrinhas, e foram produzidos ali praticamente mais de 120 litros de vinho. Mas isso não é algo concreto. Mas o que deixa notar é que as talhas, que eram 6, eram grandes, não eram pequenas, para comportar toda aquela quantidade de vinho para ser dado a todos os convidados, ou até mesmo porque, como eu disse antes, a festa judaica de casamento durava 7 dias. 7 dias. No livro de Juízes, lá fala especificamente sobre essa quantidade, quando Sansão, ele diz, no momento em que ele faz um jogo, faz uma aposta, dizendo para quem pudesse adivinhar o que ele tinha feito, ele deu um prazo até de 7 dias, quando acabasse a festa de casamento, dando a alusão que, de fato, o casamento duravam 7 dias. Mas voltando para cá, para o número 6, relacionado ao olho, relacionado ao vinho. Repetindo, o vinho ele simboliza também a alegria, simboliza a fertilidade, simboliza a redenção, simboliza vida, mas também ele simboliza expansão de consciência, onde nós podemos perceber o além. O olho, dentro da mística judaica, ele representa isso também, onde nós possamos contemplar as maravilhas do universo, as maravilhas da criação, estando com os nossos olhos espirituais abertos. E para que nós possamos estar providos, possamos estar munidos, perceptíveis à realidade cósmica, à realidade do universo, à realidade da criação, nós devemos estar em um estado de quietude, em um estado de conformidade, em um estado de ânimo alegre, em um estado de consciência satisfatório, porque todas as vezes, biblicamente falando, quando os profetas eles iriam receber a revelação divina, eles tinham que estar em um estado de consciência alterado. E o que provocava esse estado de consciência alterado? Ele entrava às vezes em meditação, às vezes ouvia uma boa música, uma harpa, e até mesmo às vezes tomava um vinho. E eu provo isso para você. José no Egito, quando estava lá no Egito, ele tinha uma taça de prata onde ele bebia o vinho ou outra qualquer bebida forte, porque lá no Egito a cultura da bebida era ampla, como a cerveja, bebida forte e o vinho. E José, ele participou daquela cultura, ele tinha uma taça onde ele bebia o vinho. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 43 e capítulo 44 do livro de Gênesis, onde ele diz o texto que quando José fez aquela situação onde ele queria que os seus irmãos ficassem com ele no Egito, para que ele pudesse se manifestar e dizer que ele era o irmão que eles haviam vendido para o Egito, para os mercadores, José ele fez a seguinte situação: pediu a um dos seus servos que colocasse o dinheiro na boca do saco dos mantimentos que os seus irmãos haviam comprado no Egito, porque em toda a terra havia fome, onde o próprio José
pelo poder e a manifestação do Eterno, ele premoniu, ele preveu que o mundo iria passar por uma situação caótica, em especial de fome e sede e seca. E José, ele diz o seguinte: põe também o dinheiro na boca do saco deles e a minha taça de prata. Quando o soldado chegou até os irmãos de José, onde eles já iam indo embora do Egito, e os soldados chegam e dizem: por que vocês fizeram isto com meu senhor, pagando o bem com o mal? Pegando a taça a qual o meu senhor bebe e adivinha com ela. Isso está em Gênesis capítulo 43. Eu vou provar para você. 44. Vou ler dentro da versão hebraica, porque dentro da versão em português que nós lemos, nós não vemos esse texto dessa forma. Muitos não sabem que a Bíblia não foi oriunda do idioma português, nem do latim, nem do inglês, nem do alemão, mas ela veio do hebraico, ela veio do aramaico, ela veio do grego, etc, etc. Mas a língua original bíblica é hebraica e aramaica. Dentro do contexto hebraico,